E aí pessoal, tudo bem? Galera, vamos dar início aqui à resolução da última prova da ESA, provinha de matemática realizada em 2019. Vamos dar uma olhada como é que começou a nossa provinha aqui. Questão 1. Se para quaisquer valores x1 e x2 de um conjunto S contido no domínio D com x1 menor do que x2, beleza, temos f de x1 menor do que f de x2, show. Então podemos afirmar que a função f é. Pessoal, questãozinha aqui para começar a nossa prova, né? Ela está dizendo o seguinte, olha só, dá uma olhada no que é possível a gente extrair dessa questão aqui. Imagina que você tem aqui o seu planinho cartesiano. Aqui eu tenho um eixo x, beleza, e aqui nós temos um eixo y, tudo tranquilo, tudo sossegado. Imagina que você tem aqui uma função mais ou menos nesse nível aqui, ó, fazer um negócio assim, mais ou menos uma reta, mais ou menos um negócio assim, ok. E aí tem uma outra possibilidade também, né? Tem uma outra possibilidade. Qual que seria essa outra possibilidade, Guilherme? Olha só. Eu vou fazer aqui de novo o nosso eixo Y, o nosso eixo aqui das abscissas, eixo X, tudo show de bola. E estou fazendo aqui um outro patamar aqui, ó, fazendo um negócio mais ou menos assim, beleza? Olha só, vem comigo. Eu tenho duas opções, são essas duas aí que eu vou dar para você. Nessa primeira posição aí, nessa primeira configuração à esquerda, você tem o que a gente chama de função que ela é estritamente crescente, beleza? Essa função aqui, ela é crescente, beleza? Crescente, tranquilo. Estritamente, né? Porque não pode ser igual ali em nenhum momento, enfim. Nesse caso aqui, nós temos uma função que ela é estritamente, aqui é só um exemplo, né, pessoal? Decrescente, beleza? Decrescente. E aí existe uma forma meio algébrica de você falar, olha só, essa função ela é crescente, essa função ela é decrescente. Além dessa forma, vamos dizer assim, visual, essa forma gráfica. E a questão ela está pedindo isso de você, ela está exigindo esse conhecimento de você, beleza? Como que a gente vai pensar aqui, trazer o que está escrito na questão, né, para você configurar em uma dessas opções ali, pessoal? Perceba o seguinte. Se eu tenho, aqui eu estou falando do domínio, né? Eu estou falando de quaisquer x do domínio. Olha só, x1 e x2 aqui, quaisquer do seu domínio, hein? Isso que é interessante, porque você pode pegar quaisquer valor de x1 e x2, eu posso configurar essa função como sendo crescente ou decrescente. Imagina que, olha só, explicando melhor do que eu falei, né? Eu peguei um pedaço dessa função, né? Botei ali em amarelo, tanto na crescente quanto na decrescente, né? Ok. E se eu continuasse, se eu prolongasse mais esse x ali, pegasse um domínio com um x grandão ali, um x menor, x negativo e tudo mais, né? Respeitando o domínio, obviamente, da sua função, que a gente não conhece, né? Esse é o ponto, né? Essa dificuldade da questão é essa. O que ia acontecer? Será que essa função ia descer? Será que essa função ia subir mais? Se ia ficar constante, né? E aí está falando que para quaisquer valor de x aqui que você tenha x1 e x2, eu tenho que se x1 é menor do que x2, f de x1 é menor do que x2. Então a gente pode pegar um pedaço dessa função dessa maneira como a gente fez e analisar. Imagina o seguinte aqui, imagina que você pegue aqui um x1, beleza? E aí você vai pegar aqui um outro camarada aqui, que seria o nosso x2. Pessoal, x1 é menor do que x2 aqui? Com certeza, com certeza. Pegue um outro exemplo aqui, x1, beleza? E aqui x2, nessa outra configuraçãozinha aqui que nós temos, né? Beleza, x1 e x2, coisa linda. Olha só, pessoal, eu vou ter, pegando aqui uma canetinha mais decente aqui, eu tenho nesse caso aqui a imagem de x1. O que é esse camarada aqui em y, pessoal? É o f de x1, não é? É a imagem, né? F de x1, por definição aqui. E esse x2 está me trazendo aqui um valorzinho também, né? Esse camarada aqui é o f de x2. Dá uma olhada, vê se não é isso. Tranquilo, pessoal? Aqui equivalente, né? Aqui equivalente, aqui eu vou ter um f de x2 aqui embaixo agora, né, desse jeito aqui que eu fiz, né, e aqui em cima eu vou ter um f de x1, tudo tranquilo, tudo sossegado. Pessoal, dá uma olhada
que eu estou respeitando essa ideia de que x1 é menor do que x2, ok. O que a gente tem que fazer agora, pessoal? A gente tem que avaliar o que? Fala para mim. A gente tem que avaliar o f. O f. Nesse primeiro caso aqui, você tem f de x2 maior do que f de x1. Então, se a sua função ela é crescente, vou botar assim, crescente. Se a sua função ela é crescente, o que você está querendo aqui? O que você tem, na verdade, né? Você tem f de x1 menor do que o quê? F de x2. Pessoal, dá uma olhada no gráfico. Dá uma olhada no gráfico que você tem aqui. Beleza? F de x1 é menor do que f de x2. Ok. E se sua função ela é decrescente? O que vai acontecer se sua função ela é decrescente, pessoal? Dá uma olhada no gráfico. Eu vou ter f de x1 maior do que f de x2. Então, eu vou ter f de x1 maior do que f de x2. Pessoal, graficamente a gente percebe isso. Tranquilo? Então você dá uma olhada que se x1 é menor do que x2, que é o que a questão está mandando ali, eu tenho f de x1 menor do que f de x2 para uma função crescente. E é justamente o que está acontecendo. Para quaisquer valor de x1 e x2, se x1 é menor do que x2, f de x1 é menor do que f de x2? F de x2? Sim. Então essa função ela é crescente. Gabarito dessa questão, pessoal. Gabarito dessa questão é a letra C. Beleza? Tá aqui a nossa letra C, um gabaritinho bem sossegado aqui para a gente marcar e acertar a nossa questão. E essa é a definição, tá? Pessoal, essa é a definição de uma função estritamente crescente, né? Estritamente crescente, ela vai ser isso. Se eu tenho para quaisquer valores aqui de x1 e x2, tais que x1, colocando em outra visualização aqui que você tem, né? X1 maior do que x2, isso implica, se x1 maior do que x2, isso implica que x1, f de x1 é maior do que f de x2, beleza? Isso aqui é para uma função que é o que, pessoal? Uma função estritamente crescente. Isso aqui é para uma função crescente, tranquilo? Importante você saber isso aí. E aí, olha só, a gente costuma falar dessa forma, né? Perceba que é exatamente isso que ele está falando, né? Não confunda aqui os sinais, né? O sinal negativo, o sinal de maior que e menor que aqui, né? Esses símbolos que você tem. Se eu estou falando que x1 é maior do que x2, isso implica que f de x1 é maior do que x2, é a mesma coisa eu dizer que se x1 é menor do que x2, f de x1 é menor do que f de x2 também. Perceba graficamente, aqui é o que a gente costuma passar em aula, né? Em aula a gente fala isso aqui mais ou menos, né? Mais ou menos isso aqui, a gente tem isso aí. Qualquer x1 e x2 pertencente ao domínio, né? Pertencentes aqui ao domínio que você tem. Beleza? O domínio da sua função, né? O d de f. Beleza? Então é mais ou menos isso, pessoal. A questãozinha abordou essa análise meio algébrica, né? Da nossa análise de função crescente ou decrescente. Interessante a questão. Começamos aqui a nossa resolução. Espero que vocês tenham entendido tudinho aí. Tudo sossegado. Um forte abraço, bons estudos. Valeu, tchau, tchau.